Uma vez, para provar a verdade incondicional das vantagens de pensar, na primeira categoria, pedi a um grupo de alunos que me dessem um exemplo de suas experiências em que, para ganhar um tostão, houvessem perdido 1000 cruzeiros. Eis algumas das respostas. Uma vez, comprei um terno barato, numa casa de segunda. Pensei que tivesse feito um grande negócio, mas a roupa não valeu nada. Meu carro precisava de uma nova transmissão automática. Levei-o a uma oficina que concordou em fazer o serviço por menos $25 que o vendedor autorizado. A transmissão nova só durou 2.800 quilômetros. E a oficina não a colocou direito. Durante meses, comi num verdadeiro frege para economizar dinheiro. O lugar não era lá muito limpo, a comida era má, o serviço, bem, não se podia chamar aquilo de serviço, e a clientela um bando de pés rapados. Um dia um amigo convenceu-me a acompanhá-lo para almoçar num dos melhores restaurantes da cidade. Pediu o almoço comercial, e o mesmo fiz eu. Fiquei espantado com o que vi: boa comida, bom serviço, bom ambiente, e tudo isso por apenas um pouco mais do que eu pagava no frege. Aprendi, ali, uma grande lição. Houve muitos outros exemplos. Um camarada contou que se viu em sérias dificuldades com o departamento de rendas internas porque contratou os serviços de um contador barato. Outros relataram os prejuízos que tiveram por se servirem de hotéis, mercadorias e serviços de segunda classe. Claro que, muitas vezes, argumenta-se, mas eu não posso usar tudo de primeira. A resposta mais simples é: você não pode usar outra coisa. Não há dúvida que, no final das contas, sai muito mais barato usar tudo de primeira que de segunda. Por isso é que é melhor ter pouco, porém de boa qualidade, do que muito que não presta. É melhor, por exemplo, ter um par de sapatos realmente bom, do que 2 de qualidade inferior. Os outros avaliam você pela qualidade, e quase sempre, inconscientemente. Desenvolva o instinto da qualidade. Compensa. E não custa mais, pelo contrário, às vezes custa menos que a segunda classe. Obtenha o sucesso através do seu ambiente. 1. Tome conhecimento do ambiente. Assim como o corpo reflete a dieta corporal, a mente reflete a dieta mental. 2. Faça com que o seu ambiente trabalhe a seu favor e não contra você. Não permita que as forças repressoras, a turma negativista do você não pode, façam você pensar na derrota. 3. Não permita que os pensadores limitados segurem você. Os invejosos desejam que você empate. Não lhes dê motivos de satisfação. 4. Aconselhe-se com as pessoas bem-sucedidas. Seu futuro é importante. Não arrisque com os conselheiros franco-atiradores que são fracassos vivos. 5. Tome bastantes banhos de sol psicológicos. Conviva com grupos novos. Descubra coisas novas e estimulantes para fazer. 6. Afaste o veneno mental do seu ambiente. Evite os mexericos. Quando falar dos outros, aborde sempre o lado positivo. 7. Faça de primeira tudo o que fizer. Você não pode se permitir proceder de outro modo. Torne suas atitudes suas aliadas. Você é capaz de ler o pensamento. Pois é mais fácil do que se julga. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas diariamente você lê o pensamento dos outros, e os outros leem o seu. Como conseguimos fazer isso? Automaticamente, estudando as atitudes. Lembra-se da canção que Bing Crosby tornou famosa há alguns anos e que se intitulava "Você não precisava conhecer o idioma para dizer que está apaixonado". Asterisco naqueles versos simples há todo um tratado de psicologia aplicada. Você não precisa falar para dizer que está apaixonado. Todos os que já se apaixonaram sabem disso. E você não precisa falar nada para dizer: gosto de você, pouco me importo com você, acho que você é importante, ou acho que você nada vale, ou tenho inveja de você. Não precisa de palavras para dizer: gosto do meu trabalho, estou aborrecido, ou estou com fome. O homem fala sem precisar emitir sons. Nosso pensamento evidencia-se por nossas ações. As atitudes são espelhos da mente. Refletem o pensamento. Você pode ler o pensamento do camarada que está à mesa de trabalho.
Observando suas expressões e suas maneiras você será capaz de dizer como se sente ele em relação ao que está fazendo. Você pode ler o pensamento dos vendedores, dos estudantes, dos maridos, das esposas. Você não pode apenas, você lê. Os grandes artistas, os mais solicitados pelo cinema e pela televisão, num certo sentido nada têm de artistas. Não representam seus papéis. Em vez disso despojam-se das próprias identidades de fato pensam e sentem como a personagem que estão interpretando. Conseguiram fazê-lo. Do contrário pareceriam falsos e se desvalorizariam. As atitudes fazem mais do que demonstrar o pensamento. Elas também se impõem. Uma secretária faz mais do que representar uma função quando diz, bom dia, senhor. Fabricante de sapatos. Com apenas 5 palavras ela diz, gosto do senhor. É um prazer atendê-lo. Acho que o senhor é importante, e gosto do meu trabalho. No entanto, uma outra secretária, empregando as mesmas palavras, estará lhe dizendo, o senhor me aborrece. Preferia que não tivesse mandado chamar-me. Abomino o meu trabalho e não gosto de gente que me aborrece. Lemos as atitudes através das expressões e do tom e inflexão da voz. Na longa história do homem, uma linguagem falada mesmo remotamente aparentada com a que usamos hoje é uma invenção muito recente. Tão recente que, falando em termos do grande relógio do tempo, podemos dizer que só hoje pela manhã foi ela criada por nós. Durante milhões e milhões de anos, o homem serviu-se apenas de gemidos, ruídos e grunhidos. Assim, durante milhões de anos, os homens comunicaram-se entre si por meio das expressões faciais e sons, não palavras. E ainda comunicamos nossas atividades, e nossos sentimentos para com os outros e para com as várias coisas, pelo mesmo modo. Afora o direto tato corporal, as únicas maneiras que temos para nos comunicarmos com os bebês são os movimentos do corpo, as expressões faciais e os sons. E aquelas criaturinhas dispõem de uma estranha habilidade para discernir o que é falso. O professor Erwin H. Shell, uma das mais respeitadas autoridades em liderança da América, diz, é evidente que as realizações dependem de algo mais que facilidades e competência. Cheguei à conclusão de que este elemento articulados, esse catalisador, se assim preferirem, pode ser definido numa única palavra atitude. Quando assumimos a atitude correta, nossa capacidade alcança o máximo de eficiência e, inevitavelmente, seguem-se os bons resultados. As atitudes fazem as diferenças. O vendedor com a atitude certa ultrapassa suas cotas, os estudantes tiram notas ótimas, as atitudes corretas aplanam o caminho para tornar a vida matrimonial realmente feliz. A atitude correta lhe dá eficiência no trato com o público e confere-lhe a possibilidade de se tornar um líder. Faz de você um vitorioso em todas as ocasiões. Cultive essas 3 atitudes, convertendo-as em aliadas em tudo o que você realizar. 1. Cultive a atitude de estar estimulado. 2. Cultive a atitude de ser importante. 3. Cultive a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Agora, vejamos como conseguir isso. Há anos, quando estava no 2º ano colegial, inscrevi-me num curso de História Americana. Lembro-me perfeitamente do curso, não porque tenha aprendido muita história, mas porque aprendi de modo incomum esse princípio básico de viver como sucesso. Para estimular o outro, se deve primeiro estimular-se a si próprio. A classe de História era muito grande, e o curso era ministrado num auditório em forma de leque. O professor, homem de meia idade, aparentemente muito bem educado, era, contudo, pacatamente cacete. Em vez de apresentar a história como um assunto vivo, fascinante, limitava-se a citar uma série de fatos mortos. Era espantoso como conseguia ele fazer de um assunto tão interessante uma coisa terrivelmente enfadonha. Mas ele o fazia. Você bem pode imaginar o efeito que o TED do professor tinha sobre os estudantes. Era tanta gente a dormir e a falar, que o professor mantinha 2 assistentes patrulhando as alas a fim de acabar com as conversas e acordar os que estavam dormindo. De vez em quando o mestre interrompia a aula, sacudia o dedo para a turma e dizia, estou avisando. Os senhores têm de prestar atenção para o que estou falando. Vamos acabar com essa conversa. Claro que isso pouco impressionava os alunos, muitos dos quais, como veteranos de guerra, haviam arriscado suas vidas, meses antes,
fazendo a história nas ilhas e nos aviões de bombardeio. E, enquanto eu permanecia sentado ali observando essa potencialmente grande e maravilhosa experiência transformar-se numa farsa desagradável, punha-me a pensar, por que será que os alunos não ligam ao que o professor diz? E a resposta veio. Os alunos não se interessavam pelo que dizia o mestre porque ele próprio não estava interessado. A história o aborrecia, e ele deixava transparecer isso. Para estimular os outros, tornando-os entusiastas, você tem primeiro que se entusiasmar. Através dos anos tenho experimentado esse princípio em centenas de situações diferentes. E ele é sempre verdadeiro. Um homem a quem falta entusiasmo jamais conseguirá desenvolvê-lo noutro. Mas uma pessoa cheia de entusiasmo logo terá seguidores entusiastas. O vendedor entusiasta jamais precisa se incomodar com a falta de entusiasmo dos compradores. O professor entusiasta jamais tem que se preocupar com o desinteresse dos alunos. O pastor cheio de estímulo jamais terá o desprazer de ver sua congregação adormecida. O entusiasmo pode tornar as coisas 1100% melhores. Há 2 anos, os empregados de uma firma com quem mantenho relações doaram $94,35 para a Cruz Vermelha. Este ano, os mesmos empregados, com quase a mesma folha de pagamento, doaram quase $1.100, um aumento, portanto, de 1100%. O capitão que coletou os $94 não tinha nenhum entusiasmo. Fazia comentários assim: suponho que é uma organização muito digna, nunca tive um contato direto com ela, é uma grande organização e coleta muito dinheiro dos ricos, por isso acredito que se vocês não contribuírem não fará muita diferença, se você puder fazer um donativo, procure-me. Esse camarada nada fazia para que os outros auxiliassem a Cruz Vermelha. Este ano, o chefe da coleta foi muito diferente. Tinha entusiasmo. Dava exemplos contando casos que mostravam como a Cruz Vermelha age quando há alguma calamidade. Demonstrou que ela depende dos donativos de todos. Pediu aos empregados que fizessem os seus donativos de acordo com o que gostariam de dar aos seus vizinhos, caso esses tivessem sido atingidos por uma catástrofe. Dizia ele: vejam o que a Cruz Vermelha tem feito. Notem que ele não implorava nem dizia quanto em dólares se esperava que cada doasse. Nada mais fazia do que mostrar entusiasmo pela importância da Cruz Vermelha. O sucesso que conseguiu foi obtido naturalmente. Pense um instante num clube ou organização cívica que você saiba que está se desfazendo. Tudo indica que lhe falta apenas entusiasmo para que ressuscite. Os resultados são proporcionais ao entusiasmo aplicado. Eis um processo de 3 etapas que o ajudará a desenvolver o poder do entusiasmo. 1. Aprofunde-se no assunto, faça esse pequeno teste. Pense em 2 coisas que lhe despertem pouco ou nenhum interesse, talvez cartões, certos tipos de música, um esporte. Depois pergunte mentalmente: que conheço eu, realmente, sobre essas coisas? As probabilidades são de 100 contra 1 para que você responda: não muito. Confesso que durante muitos anos tive um absoluto desinteresse pela arte moderna. E até que um amigo meu, que conhece e adora a arte moderna, me explicasse o seu significado, para mim ela não passava de um punhado de borrões e linhas mal aplicadas. De fato, agora que penetrei no seu conhecimento, acho-a fascinante. Esse exercício fornece uma das chaves importantes na construção do entusiasmo. Para obtê-lo, procure aprender mais sobre o que não lhe desperta interesse. É muitíssimo provável que você não tenha nenhum entusiasmo pelas abelhas. No entanto, se você estudá-las, descobrirá o bem que fazem, as relações que mantêm entre si, como se reproduzem, onde passam o inverno. Se você souber tudo o que puder sobre as abelhas, acabará interessando-se por elas. Para demonstrar aos alunos em treinamento como pode ser criado o entusiasmo através da técnica de aprofundar-se no assunto, tomo como exemplo uma estufa para plantas. De modo aparentemente casual pergunto ao grupo: algum de vocês está interessado na fabricação e venda de estufas? Jamais recebi uma resposta afirmativa. Passo, então, a tecer algumas considerações sobre as estufas. Lembro que, à medida que o padrão de vida sobe, as pessoas se interessam cada vez mais por superfluidades. Sugiro quanto gostaria a senhora América de cultivar suas próprias orquídeas e suas flores de laranjeiras. Mostro que se dezenas de milhares de famílias podem se dar ao luxo de terem piscinas particulares, milhões poderiam ter estufas,
pois essas são relativamente baratas. Demonstro que se puder vender uma estufa de $600 a apenas uma família em cada 50, faremos $600 milhões com a fabricação de estufas, e talvez uma indústria de $250 milhões com o fornecimento de plantas e sementes. A única dificuldade desse exercício é o que o grupo, 10 minutos antes, completamente frio no que dizia respeito às estufas, fica tão entusiasmado que não quer passar a outro assunto. Use a técnica de aprofundar-se no assunto para desenvolver o entusiasmo por uma outra pessoa. Procure saber tudo o que puder a respeito dela, o que faz, qual é sua família, seu passado, suas ideias e suas ambições, e verá que seu interesse e entusiasmo por ela crescerão. Continue a escutá-la e com certeza irá descobrir interesses comuns. Aprofunde-se mais ainda e, eventualmente, verá que se trata de uma pessoa fascinante. A técnica também funciona quando se trata de desenvolver entusiasmo por lugares novos. Há alguns anos, uns amigos meus resolveram mudar-se de Detroit para uma pequena cidade do interior da Flórida. Venderam a casa que possuíam, fecharam o negócio que mantinham, disseram adeus aos amigos e partiram. 6 semanas após, estavam de volta a Detroit. A razão de um tal procedimento nada tinha a ver com questões de emprego. Conforme eles próprios declararam, apenas não aguentamos viver numa cidade pequena. Além disso, todos os nossos amigos estão em Detroit. Nada mais tínhamos a fazer senão voltar. Posteriormente, conversando com essa gente, consegui saber a verdadeira razão pela qual não gostaram da pequena cidade da Flórida. É que durante a sua curta estada ali, havia tomado apenas um contato superficial com a comunidade, com sua história, seus planos para o futuro, seu povo. Aquele pessoal havia levado o corpo para a Flórida, mas a mente permanecerá em Detroit. Tenho conversado com dezenas de chefes, vendedores e engenheiros que criaram dificuldades às suas carreiras porque suas companhias quiseram transferi-los para locais onde eles não desejavam ir. Longe de mim a ideia de me mudar para Chicago, ou São Francisco, Atlanta, Nova York ou Miami, é uma observação que se ouve várias vezes por dia. Há um modo de criar entusiasmo por uma nova localidade. Procure simplesmente conhecê-la a fundo. Aprenda tudo o que puder sobre ela. Misture-se com o povo. Pense e sinta como um cidadão da comunidade, desde o primeiro dia em que estiver nela. Faça isso que ficará entusiasmado com o seu novo ambiente. Milhões de americanos investem, hoje, dinheiro em apólices. Mas há muitos outros milhões que não têm nenhum interesse pelo jogo da bolsa. Isso porque não estão familiarizados com o que é o mercado de títulos, e como funciona o que é o romance diário dos negócios americanos. Para se entusiasmar com qualquer coisa, quer se trate de pessoas, lugares ou objetos, basta conhecê-la mais profundamente. 1. Aprofunde o seu conhecimento e você ficará entusiasmado. Ponha em execução esse princípio, da próxima vez que você tiver de fazer algo que não deseje. Ponha-o em execução da próxima vez que começar a ficar aborrecido. Quanto mais você penetrar um assunto, mais interesse extrairá nele. 2. Ponha lida em tudo o que você fizer, o entusiasmo, ou a falta dele, evidencia-se através de tudo o que você faz ou diz. Ponha a vida no cumprimento que dirigir a alguém. Quando você der um aperto de mão, aperte de verdade. Faça com que ele diga, muito prazer em conhecê-lo. É uma satisfação vê-lo de novo. Um aperto de mão flácido, mole, é pior do que nenhum. Faz com que os outros pensem, esse tipo está mais morto do que vivo. Procure uma pessoa que tenha obtido sucesso na vida e que lhe dê um aperto de mão dessa espécie. Vai levar muito tempo para encontrá-la. Dê vida aos seus sorrisos. Soma com os olhos. Ninguém gosta de um sorriso forçado. Quando você sorrir, sorria de fato. Deixe que apareçam alguns dentes mesmo que eles não sejam atraentes, porque isso é muito importante. Pois quando você sorri de verdade, os outros não veem seus dentes e sim uma personalidade entusiasta, calorosa, alguém que lhes é agradável e de quem gostam. Verifique seus agradecimentos. Uns muito obrigados, rotineiros, automáticos é quase apenas um embolar de palavras. Nada mais é do que uma expressão. Nada diz. Não traz nenhum resultado. Faça com que o seu muito obrigado signifique muitíssimo obrigado.
Revigore sua maneira de falar. O Dr. James F. Bender, notável autoridade em locução, diz em seu excelente livro How to Talk Well, Como Falar Bem, o seu bom dia é realmente bom. O seu parabéns é entusiástico. O seu como está passando demonstra interesse. Quando você adquirir o hábito de colorir suas palavras com sentimentos sinceros, notará um grande progresso na sua capacidade de prender a atenção. O povo segue o indivíduo que acredita no que diz. Diga-o com vida. Ponha a vida em suas palavras, quer fale para um auditório, ou para seus filhos. Um sermão feito com entusiasmo é lembrado durante meses e anos. Mas um feito apaticamente estará quase todo esquecido horas antes do domingo seguinte. E quando você põe vida no que fala, automaticamente põe mais em si próprio. Experimente agora mesmo. Diga em voz alta, força e vigor, hoje, sinto-me ótimo. E então? Não se sente fato melhor do que antes de dizê-lo. Seja sempre vivaz. Proceda de modo que tudo o que você faz ou fala diga para os outros. Aquele camarada é vivo. Ele sabe o que diz. Ele vai longe. 3. Propague boas notícias. Já nos ocorreram, a mim e a você, situações em que alguém chega e explode, trago boas notícias. Imediatamente essa pessoa polariza 110% da atenção de todos os que estão presentes. As boas novas fazem mais do que atrair a atenção. Agradam. Entusiasmam. Chegam até a provocar uma boa digestão. Não se deixe enganar só porque há mais propagadores de más notícias do que boas. Jamais alguém fez uma amizade, ganhou dinheiro ou realizou alguma coisa anunciando mais notícias. Transmita boas notícias para a sua família. Conte-lhe tudo de bom que ocorreu hoje. Relembre as coisas agradáveis e divertidas que lhe aconteceram e sepulte as desagradáveis. Espalhe boas novidades. Esqueça as ruins que nada mais fazem do que aborrecer sua família, pondo-a nervosa. Traga diariamente para casa um pouco de sol. Já reparou como as crianças raramente se queixam do tempo? Suportam muito bem o calor até que os novos grupos negativos as ensinam a tomar conhecimento das temperaturas desagradáveis. Habitue-se a falar sempre bem do tempo, seja qual for. Queixando-se do tempo, você fica ainda mais abatido e comunica esse abatimento aos outros. Espalhe boas novas sobre você mesmo. Seja do tipo, eu me sinto ótimo. Basta que você diga, eu me sinto ótimo, em todas as oportunidades, e sentir-se-á realmente muito melhor. Do mesmo modo, se você disser, sinto-me mal, muito mal, sentir-se-á pior ainda. A maneira pela qual nos sentimos é, em grande parte, determinada pela maneira pela qual pensamos. Lembre-se também de que os outros gostam de cercar-se de pessoas vivas e entusiastas. Ter à volta gente que vive a se queixar, gente semi-morta, é muito desagradável. Transmita boas notícias aos que trabalham com você. Encoraje-os e aproveite todas as oportunidades para cumprimentá-los. Fale-lhes das coisas positivas que a companhia está realizando. Escute seus problemas. Seja útil. Estimule o outro e obtenha o apoio dele. Felicite-os pelo trabalho que estão fazendo. Dê-lhes esperança. Faça-os saber que você acredita que serão bem-sucedidos, que você tem fé neles. Habitue-se a auxiliar os que vivem atormentados. Faça regularmente este pequeno teste para se manter no caminho certo. Toda vez que se despedir de uma pessoa, pergunte mentalmente, será que ela se sente realmente feliz por ter conversado comigo? Esse autotreinamento funciona. Utilize-o quando falar com os empregados, os companheiros, os familiares, os fregueses, e até com as pessoas que encontrar casualmente. Um vendedor amigo meu é um verdadeiro propagador de boas novas. Adota como norma procurar seus clientes todos os meses, tendo sempre algo de bom para lhes dizer. Por exemplo, na semana passada estive com um de seus amigos, e ele pediu-me que viesse vê-lo. Desde a última vez que estive aqui, ocorreram coisas muito boas. No mês passado nasceram mais de 350 mil crianças, e mais crianças representam mais negócios para o senhor e para mim. Geralmente imaginamos os presidentes dos bancos como indivíduos altamente reservados, impassíveis, que jamais se animam por qualquer coisa.
Pelo menos um deles não é assim. Sua maneira favorita de atender ao telefone é: bom dia, o mundo está maravilhoso. Está precisando de dinheiro. Será isso impróprio para um banqueiro? Alguns podem achar, mas deixe-me dizer-lhe que o banqueiro que usa essa saudação é Mills Lane K., presidente do Citizens and Southern Bank, o maior de toda a região sudeste do país. Boas novas dão sempre bons resultados. Irradie-as. O presidente de uma fábrica de escovas que visitei recentemente tinha sobre sua mesa, em lugar bem visível e virado para o visitante, essa máxima: diga-me alguma coisa de bom, ou não diga nada. Dei-lhe os parabéns, dizendo-lhe que achava aquilo um meio inteligente de incitar os outros a serem otimistas. Sorrindo, ele respondeu: é um lembrete muito eficiente. Mas, de onde eu estou sentado, ainda é mais importante. Assim falando, mostrou-me o outro lado do cartaz, o que ficava voltado a ele. Estava escrito: diga-lhes algo de bom, ou não lhes diga nada. Irradiando boas notícias você fica estimulado, sente-se melhor. Espalhando boas novas, você faz com que os outros também se sintam melhor. Cultive a atitude de sentir-se importante. Este é um fato de significado capital. Todo ser humano, viva na Índia ou em Indianápolis, seja ignorante ou culto, civilizado ou não, jovem ou velho, tem esse desejo, aspira a sentir-se importante. Pondere isso. Toda a gente, sim, todos, seu vizinho, você, sua esposa, seu chefe, tem o desejo natural de sentirem que são alguém. O desejo de ser importante é o mais forte apetite não biológico do homem. Os anunciantes bem-sucedidos sabem que o povo anela pelo prestígio, distinção e reconhecimento. As manchetes que fazem vender dizem mais ou menos assim: para os jovens inteligentes, as pessoas de gosto apurado usam para você que deseja o melhor, torne-se invejado por todos, para as mulheres que desejam ser invejadas pelas mulheres e admiradas pelos homens. Na realidade esses anúncios estão dizendo: compre esse produto que você se colocará na classe das pessoas importantes. A satisfação do desejo, da fome de ser importante, impele você para o sucesso. É uma peça básica na sua caixa de ferramentas do sucesso. Contudo, e leia essa frase mais uma vez, antes de continuar, embora o fato de assumir a atitude de ser importante dê resultados, e não custe nada, muita gente deixa de adotá-la. Mostremos por quê. Do ponto de vista filosófico, nossas religiões, nossas leis, toda a nossa cultura se baseiam na crença da importância do indivíduo. Suponhamos que você esteja dirigindo o seu próprio avião e seja forçado a descer numa isolada região montanhosa. Assim que o acidente for conhecido, terá início uma busca em larga escala. A ninguém ocorrerá perguntar se se trata de alguém importante. Sem conhecer nada a seu respeito, a não ser que você é um ser humano. Helicópteros, aviões e grupos de salvamento a pé possam imediatamente à sua procura. E continuarão a fazê-lo despendendo milhares de dólares, até você ser encontrado, ou não restar mais esperança alguma. Quando uma criança se perde na mata, cai num poço, ou se vê em alguma outra situação perigosa, ninguém quer saber se pertence a uma família importante. Tudo é feito para salvá-la porque todas as crianças são importantes. Não será muito absurdo calcular que, de todas as criaturas vivas, apenas uma em 10 milhões é um ser humano. Uma pessoa é uma raridade biológica. No esquema das coisas divinas é muito importante. Vejamos, agora, o lado prático. Quando a maioria das pessoas desloca o seu pensamento das discussões filosóficas para as situações do dia a dia tendem, infelizmente, a esquecer os seus conceitos ebúrneos sobre a importância dos indivíduos. Observe amanhã como a maioria delas exibe uma atitude que parece dizer: você é um João ninguém, de nada vale, nada significa, absolutamente nada, para mim. Há uma razão para que prevaleça a atitude de não ser importante. A maioria das pessoas olha para uma outra e pensa: ela nada pode fazer por mim, portanto, não é importante. Mas é aí que se comete um erro fundamental. A outra pessoa, em que pese sua situação e sua renda, é importante para você por duas gigantescas razões que podem ser medidas em dólares e cents. Primeiro, as pessoas fazem mais por você quando você as faz sentirem-se importantes. Há anos, em Detroit, eu tomava todas as S um determinado ônibus para ir ao trabalho.
O motorista era um velho rabugento. Dezenas, talvez centenas de vezes, vi esse motorista arrancar, quando um passageiro correndo e agitando as mãos, estava apenas 1 ou 2 segundos prestes a alcançar a porta-veículo. Durante um período de vários meses vi, também, o mesmo motorista dedicar uma cortesia toda especial a um único passageiro, o que aconteceu muitas vezes. Até esperar por ele o motorista esperava. E por que isso? Porque o passageiro procurava fazer com que o motorista se sentisse importante. Todas as manhãs ele saudava o motorista com um personalíssimo e sincero "Bom dia, senhor". Às vezes sentava-se perto dele e fazia pequenos comentários como: "Não há dúvida de que o senhor tem um bocado de responsabilidade, é preciso ter nervos para dirigir num tráfego como o de hoje, e o senhor mantém tudo no horário". Aquele passageiro fazia o motorista sentir-se tão importante como se estivesse pilotando um transporte a jato, de 180 lugares. E, em retribuição, o motorista se mostrava cortês para com o passageiro. Compensa fazer com que as pessoas, humildes, sintam-se importantes. Hoje, em milhares de escritórios por toda a América, há secretárias que ajudam os comerciantes a ganhar ou perder dinheiro, de acordo com a maneira pela qual são tratadas. Faça alguém se sentir importante, e ele cuidará de você. E se ele cuida mais de você, faz mais também por você. Para que seus fregueses comprem mais, seus empregados trabalhem melhor, seus companheiros deixem o que estão fazendo para cooperar com você, e para que o seu chefe o ajude mais, basta fazer com que se sintam importantes. Compensa fazer com que as pessoas, importantes, sintam-se ainda mais importantes. Aquele que pensa com largueza dá sempre mais valor aos outros, visualizando o que eles têm de melhor. E porque pensa neles assim, obtém deles o melhor. Eis agora a segunda razão para fazer com que os outros se sintam importantes. Quando você ajuda os outros a se sentirem importantes, você também se sente importante. A cabineira de um dos elevadores de que me servi por vários meses tinha a aparência de uma criatura completamente insignificante. Parecia ter 50 anos, não possuía nenhum atrativo e certamente não tinha nenhum interesse no trabalho executava. Era evidente que o seu desejo de ser importante está completamente insatisfeito. Era um dos milhões de pessoas que passam meses sem ter um motivo para acreditar que alguém repare nelas e se importe com elas. Uma manhã, notei que ela havia rearranjado o cabelo. Era, evidentemente, coisa feita em casa. Tinha sido cortado e conferia-lhe uma aparência melhor. Então, disse-lhe, senhorita S. Nota, eu havia aprendido o nome dela, gostei do seu cabelo. Está realmente bonito. Ela enrubesceu, murmurou um muito obrigada, e quase se enganou na parada seguinte. Gostou do cumprimento. Na manhã seguinte, escute e segure-se, quando entrei no elevador, ouvi, bom dia, doutor Schwartz. Anteriormente, jamais eu havia ouvido essa cabineira dirigir-se a alguém pelo nome. E durante todo o tempo em que mantive meu escritório naquele edifício, nunca mais a ouvi chamar pelo nome outra pessoa que não eu. Tinha conseguido fazer-la sentir-se importante. Havia-a cumprimentado com sinceridade e havia-me dirigido a ela pelo nome. Tinha feito com que ela se julgasse importante. Agora, ela retribuía, fazendo-me sentir importante também. Não nos enganemos. Quem não possui um profundo sentimento de autoimportância está destinado à mediocridade. Este ponto deve ser levado para casa muitas vezes. Você tem de se sentir importante para obter o sucesso. Compensa fazer com que os outros se sintam importantes, pois isso faz você sentir-se mais importante. Experimente e veja. Eis como proceder. 1. Habitue-se a apreciar, adote como norma deixar que os outros percebam que você aprecia o que fazem por você. Jamais permita que alguém sinta-se obrigado a fazer qualquer coisa. Aprecie sempre com um sorriso caloroso, sincero. O sorriso com que o outro perceba que você reparou nele, e que o olha simpatia. Faça sua apreciação deixando os outros saberem que você depende deles. Uma observação séria, do tipo, Jim, não sei o que faria sem você, confere aos outros o sentimento de que são necessários, e quando eles sentem-se assim, trabalham muito melhor. Faça suas apreciações com cumprimentos cheios de personalidade e honestidade. Tenha 2 ou 20, 9 ou 90 anos,
Todo mundo gosta de ser cumprimentado e elogiado. Deseja ter a certeza de que está realizando um bom trabalho, que é importante. Não pense que só se deve cumprimentar os autores de grandes realizações. Cumprimente os outros a propósito de pequenas coisas, cumprimente-os pela sua aparência, pela maneira pela qual executam o trabalho de rotina, pelas ideias que têm, pelo seu esforço leal. Cumprimente os conhecidos escrevendo-lhes pequenas notas de parabéns pelo que estão obtendo. Telefone-lhes especialmente para cumprimentá-los, ou faça uma viagem, especialmente para visitá-los. Não desperdice tempo ou energia mental procurando classificar as pessoas como muito importantes, por cento importantes e sem importância. Não faça exceções. Qualquer pessoa, seja o lixeiro ou o vice-presidente da companhia, é igualmente importante. Dando-se a alguém um tratamento de segunda classe, jamais se obterá um resultado de primeira. 2. Habitue-se a chamar as pessoas pelos seus nomes. Todo o ano, espertos fabricantes vendem mais pastas, lápis, bíblias, e centenas de outros artigos, adotando o expediente de colocar o nome do comprador no produto. Toda a gente gosta de ser chamada pelo nome. Isso causa uma espécie de estímulo. Lembre-se especialmente de duas coisas: pronuncie corretamente o nome dos outros. Quando você pronuncia errado o nome de uma pessoa, dá a ela a impressão de que a considera vulgar. Mais um lembrete especial: quando se dirigir a uma pessoa com a qual não tem intimidade, dê-lhe o tratamento apropriado: senhorita, senhor ou senhora. Até o boy prefere ser chamado de seu João, do que apenas João. Proceda do mesmo modo para com seu assistente e para com as pessoas de todos os níveis. Esses pequenos títulos auxiliam tremendamente as pessoas a se sentirem importantes. 3. Não se apodere da glória. Faça dela um investimento rendoso. Recentemente fui convidado para assistir a uma convenção de vendedores. Depois do jantar, o vice-presidente encarregado do departamento de vendas da companhia fez entrega dos prêmios aos gerentes dos 2 distritos cujas vendas haviam alcançado os melhores recordes no ano que findava. Em seguida, o vice-presidente pediu aos 2 premiados que falassem durante 15 minutos, explicando como haviam conseguido um resultado tão brilhante. O primeiro gerente distrital, que, segundo eu soube mais tarde, estava no cargo há somente 3 meses e, portanto, era apenas parcialmente responsável pelo recordes alcançado por seu grupo, levantou-se e relatou como conseguirá aquilo. Deu a impressão de que seu esforço, e nada mais do que isso, era o responsável pelo aumento das vendas. Todo o seu discurso caracterizou-se por expressões desse tipo: quando eu assumi o posto, eu fiz isso e aquilo, as coisas estavam embrulhadas, mas eu resolvi tudo, não foi fácil, mas eu tomei o pulso da situação e não permiti que tudo corresse como dantes. À medida que falava, eu via crescer o ressentimento no rosto de seus auxiliares. Eles eram ignorados pelo amor da glória pessoal do gerente distrital. O trabalho árduo por eles realizado, e que era o responsável pelo aumento das vendas, foi completamente ignorado. Então, o segundo gerente distrital levantou-se para fazer seu curto discurso. No entanto, este homem usou de uma técnica completamente diversa. Em primeiro lugar, explicou que a razão do sucesso de sua organização residia no cordial esforço de seus vendedores. Depois, pediu a cada um deles que se levantasse e dirigiu-lhes um agradecimento individual pelo trabalho realizado. Veja a diferença. O primeiro cobriu-se inteiramente com os elogios do vice-presidente. Assim procedendo, ofendeu o seu próprio pessoal. Seus auxiliares ficaram desmoralizados. O segundo passou os louvores aos seus vendedores, sabendo que assim seria muito melhor. Este homem sabia que os elogios, da mesma forma que o dinheiro, podem ser investidos para dar dividendo. Sabia que passando crédito aos seus homens, eles iriam esforçar-se mais ainda, no ano seguinte. Lembre-se que o elogio é uma força. Empregue os louvores que recebe de seus superiores. Passe-os aos seus subordinados, que se sentirão estimulados a realizar mais e melhor. Procedendo assim, eles ficam sabendo que você os aprecia sinceramente. Eis um exercício extraordinário, compensador e que pode ser feito todos os dias. Pergunte-se diariamente: que posso fazer hoje para tomar felizes minha esposa e minha família? Pode parecer muito simples, mas é muito eficiente. Uma noite,
Como parte do programa de um curso de treinamento para vendedores, eu estava discutindo o tema como construir um ambiente doméstico para se obter sucesso nas vendas. A fim de ilustrar um ponto, perguntei aos assistentes, que eram todos casados: qual foi a última vez que, sem ser Natal, aniversário de casamento, ou aniversário, vocês deram um presente qualquer às suas esposas? Confesso que fiquei chocado com as respostas. Dos 35 vendedores, somente um havia presenteado a esposa no mês anterior. Muitos responderam que entre 3 e 6 meses. E um outro disse que não se lembrava. Imagine! E ainda há homens que ficam a matutar porque é que suas esposas não os tratam mais como a um rei com coroa. Resolvi impressionar aqueles rapazes com a força contida num presente. Contratei uma florista que devia aparecer, na noite seguinte, pouco antes de terminar a sessão. Quando ela chegou, apresentei-a a espicaçeios um pouco, dizendo: desejo que vocês com uma inesperada lembrança sejam capazes de melhorar o ambiente doméstico. Consegui que essa florista lhes vendesse uma bela rosa vermelha por apenas 50 cêntimos. Agora, se vocês não dispõem de 50 cêntimos, ou se acham que suas esposas não valem isso, risos, eu próprio pagarei a flor para elas. Tudo o que lhes peço é que levem a rosa para casa e amanhã, me contem o que aconteceu. É claro que não vão dizer como e por que compraram a rosa. Eles compreenderam. Na noite seguinte, todos, sem exceção, testemunharam que o simples investimento de 50 cêntimos havia feito a esposa feliz. Faça algo de especial por sua família, de vez em quando. Não precisa ser coisa cara. O que importa é a lembrança. Qualquer coisa que demonstre que você põe o interesse da família em primeiro lugar serve. Admita a família em sua equipe. Dedique-lhe uma atenção planejada. Nesta época tão agitada parece que há muita gente que não acha tempo para suas famílias. Contudo, se organizarmos um plano, acharemos o tempo necessário. O vice-presidente de uma companhia falou-me de um método que, segundo ele, funciona muito bem. Meu trabalho me acarreta muita responsabilidade, e não tenho outra escolha senão trazer um bocado de serviço para casa todas as noites. Isso porém não impede que eu dedique atenção à minha família, que é a coisa mais importante da minha vida, a razão principal para que eu trabalhe tanto. Por isso, fiz um esquema que me permite atender tanto a família quanto o trabalho. Todas as noites, das 7h30 às 8h30 devoto o tempo a meus 2 filhos. Brinco com eles, leio-lhes histórias, desenho, respondo perguntas, faço tudo o que me pedem. 1 hora depois de nos divertirmos, não só estão satisfeitos como eu estou 100%, mais reconfortado. Às 8h30 eles vão para a cama, e ponho-me a trabalhar durante 2 horas. Às 10h30 suspendo o trabalho e passo a hora que se segue com minha esposa. Conversamos sobre as crianças, suas várias atividades, nossos planos para o futuro. Essa hora que passamos sem que nada nos perturbe é um modo maravilhoso de encerrar o dia. Reservo também os domingos para a família. O dia inteiro pertence a eles. E acho que o programa por mim organizado para dispensar à minha família a atenção que ela merece não é bom apenas para ela, mas para mim também. Confere-me novas energias. Deseja ganhar dinheiro. Adote então a atitude de em primeiro lugar servir bem. Querer ganhar dinheiro e acumular riquezas é um fato perfeitamente natural e altamente desejável. O dinheiro é a força que dará a você e à sua família o padrão de vida que merecem. Dinheiro é o poder de ajudar os infelizes. Dinheiro é um dos meios de viver completamente a vida. Censurado uma vez por incitar os outros a ganhar dinheiro, o grande pastor Russell H. Conwell, autor do livro Acres of Diamonds, disse: foi o dinheiro que imprimiu a Bíblia, é o dinheiro que constrói as igrejas, que envia os missionários às regiões mais distantes do mundo, que paga os vossos pregadores, e não haveria muitos deles se não tivesseis com que pagá-los. A pessoa que diz que deseja ser pobre geralmente sofre de um complexo de culpa, ou de uma sensação de desajustamento. É como o jovem que por sentir que não pode tirar distinção na escola, nem integrar o time de futebol, finge que não deseja ter boas notas nem jogar futebol. O dinheiro é, pois, um objetivo desejável. O que intriga é a maneira inadequada que tanta gente utiliza para obtê-lo.
Por toda parte vêm-se as pessoas com a atitude de em primeiro lugar o dinheiro. No entanto, essa mesma gente tem sempre pouco dinheiro. Por quê? Muito simples. As pessoas que adotam essa atitude ficam tão preocupadas com o dinheiro que se esquecem de que ele não pode ser colhido a não ser que elas plantem as sementes das quais ele nasce. E a semente do dinheiro é o bom serviço. Eis porque é a atitude de, em primeiro lugar, servir bem que cria a riqueza. Faça um objetivo e o dinheiro virá por si mesmo. Numa tarde de verão, quando dirigia meu carro em Cincin 4 tive de abastecê-lo. Parei num posto de aparência comum, mas extraordinariamente atarefado. 4 minutos depois, eu já sabia por que esse posto era tido popular. Depois de encher o tanque, examinar o motor e limpar o para-brisa por fora, o frentista aproximou-se e disse-me, com licença, cavalheiro. Há muito pó, hoje. Deixe que eu limpe o seu para-brisa pelo lado de dentro. Rápida e eficientemente ele executou o trabalho de limpar o para-brisa, um serviço que só um empregado em 100 seria capaz de se lembrar de fazer. Esse pequeno serviço concorreu para aumentar a minha visibilidade noturna, e como fazendo com que eu me lembrasse daquele posto. Aconteceu que nos 3 meses seguintes eu fizesse mais 8 viagens a Cincinnati, e em todas elas parei naquele posto. E de cada vez recebia mais serviço do que esperava obter. Interessante também era o fato de que, todas as vezes que eu parava ali, uma delas às 4 horas da madrugada, havia outros carros se abastecendo. Talvez ao todo eu haja comprado 450 litros de gasolina naquele posto. Da primeira vez que parei ali, o rapaz que me atendeu poderia ter pensado, esse cara é de outro estado. E muito pouco provável que volte aqui. Por que lhe dar mais do que o serviço de rotina? Não passa de um freguês esporádico. Mas não raciocinou assim, e eis porque todos ali estavam ocupados em bombear gasolina enquanto outros postos se achavam quase desertos. Se a gasolina vendida era melhor ou pior do que as de outras marcas, não reparei. E o preço era de concorrência. A diferença estava no serviço prestado. E era evidente que este dava lucros. Quando o frentista, na minha primeira visita, limpou o meu para-brisa por dentro, plantou a semente do dinheiro. Ponha o serviço em primeiro lugar e o dinheiro virá por si sempre. Essa atitude compensa em qualquer situação. Num dos meus primeiros empregos trabalhei com um jovem a quem chamarei de FH. FH era como a maioria das pessoas que você conhece. Estava mais preocupado com a necessidade de ganhar dinheiro do que com os meios de obtê-lo. Todas as semanas, FH passava horas e horas na companhia fazendo cálculos sobre o seu orçamento individual. O principal tema de sua conversa era, sou o indivíduo mais mal pago aqui. Vou lhe dizer por quê. FH tinha o hábito, aliás não muito raro, de dizer, esta companhia é grande. Está fazendo milhões. Paga enormes salários para uma porção de gente, portanto, devia me pagar mais também. Várias vezes, por ocasião de aumentos de salários, FH não havia sido contemplado. Finalmente, um dia, decidiu que era chegada a hora de pedir mais dinheiro. 30 minutos depois, FH achava-se todo irritado. Sua expressão deixava entrever que o cheque do mês seguinte seria igual ao do atual. Imediatamente FH explodiu. Eu acabo ficando doido. Que pensa você que o velho disse quando lhe pedi o aumento? Teve a ousadia de me perguntar. Por que o senhor acha que deve ser aumentado? Eu apresentei uma série de razões, continuou FH disse que enquanto os outros eram aumentados, eu ficava no mesmo. Que minhas contas estão aumentando e o meu cheque, não. E que faço tudo o que me pedem para fazer aqui. Você aguenta isso? Eu preciso de um aumento, e em vez disso aumentam os outros camaradas que não precisam de metade do que eu preciso. Da maneira pela qual ele falou, até parecia que eu estava pedindo uma esmola. E tudo o que ele disse foi, quando sua ficha mostrar que o senhor merece mais dinheiro, o senhor o terá. Claro que eu poderia trabalhar mais se eles me pagassem melhor, mas só um louco faz aquilo para o que não é pago. FH é um exemplo do tipo que não enxerga como fazer dinheiro. Sua última observação aumenta ainda mais seu erro. Com efeito, FH queria que a companhia lhe pagasse mais, e então ele produziria mais. Mas não é assim que o sistema funciona.
Você não pode conseguir um aumento sob promessa de realizar mais, você o obtém demonstrando que realiza mais. Você não pode colher dinheiro sem plantar as sementes que lhe dão nascimento. E a semente do dinheiro é o bom serviço. Ponha em primeiro lugar o serviço, e o dinheiro virão por si. Vejam quais os produtores que ganham mais dinheiro no cinema. O produtor que quer enriquecer depressa vai fazer um filme. Colocando o dinheiro adiante da diversão, qualidade do serviço, começa a fazer cortes por toda a parte. Compra um argumento ruim, e contrata escritores de segunda classe para adaptá-lo. Na contratação dos artistas, no arranjo dos cenários, e até nos registros do som coloca o dinheiro em primeiro lugar. Este tipo de produtor pensa que os frequentadores de cinemas são bobos, que não sabem distinguir o que é bom do que é mal. Mas o produtor que quer enriquecer depressa raramente fica rico. Não há propaganda que faça comprar, pelo preço de primeira, uma coisa que é de segunda classe. O produtor que obtém os maiores lucros dos filmes coloca a diversão adiante do dinheiro. Em vez de tapear os frequentadores, faz o possível para oferecer mais e melhor do que eles esperam. Resultado: o público gosta da fita. Fala sobre ela. O filme consegue boas reprises e dá dinheiro. Mais uma vez, põe o bom serviço em primeiro lugar e o dinheiro virá por si. A garçonete que se concentra em servir o melhor possível não precisa se preocupar com as gorjetas, elas virão. Mas a outra, que passa sem se importar com as xícaras de café vazias, por que enchê-las de novo? Essa turma não parece do tipo que dá gorjeta, não receberá nada. A secretária que resolve fazer com que as cartas tenham melhor aparência do que o patrão espera está promovendo o aumento de seus futuros cheques de pagamento. Mas a que raciocina, por que me incomodar com essas manchinhas? Que mais esperam eles que eu faça pagando-me apenas $61 por semana? Essa ficará empacada nos $65. O vendedor que dá tudo o que pode a um negócio não precisa ter receio de perdê-lo. Eis a seguir uma regra simples mas poderosa que o ajudará a adotar a atitude de, em primeiro lugar, servir bem. Dê sempre ao público mais do que ele espera obter. Cada pequenina coisa extra que você faz pelos outros é uma semente de dinheiro. O oferecimento para trabalhar até mais tarde para tirar o departamento de uma dificuldade é uma semente de dinheiro. A prestação de um serviço extraordinário aos clientes é uma semente de dinheiro porque faz com que eles voltem. A sugestão de uma ideia para aumentar a eficiência é uma semente de dinheiro. As sementes de dinheiro, naturalmente, dão dinheiro. Plante serviço e colha dinheiro. Dedique diariamente um pouco do seu tempo procurando responder a essa pergunta: como posso fazer mais do que esperam de mim? Depois aplique as respostas. Recapitulemos rapidamente as atitudes que o impelirão para o sucesso. 1. Cultive a atitude de estar estimulado. Os resultados virão na proporção do entusiasmo empregado. Eis 3 coisas para que você crie estímulo. A. Aprofunde-se cada vez mais no conhecimento do assunto. Quando você se achar desinteressado em algo, procure aprender mais a seu respeito. Isso desencadeia o entusiasmo. B. Põe a vida em tudo que lhe diz respeito, em seu sorriso, em seu aperto de mão, e até no seu modo de falar. Haja com vida. C. Irradie boas notícias. Jamais alguém realizou algo de positivo ao som de mais notícias. 2. Desenvolva a atitude de ser importante. As pessoas realizam muito mais por você quando faz com que se sintam importantes. Lembre-se de fazer sempre o seguinte. A. Aproveite todas as oportunidades para mostrar que apreciou o que foi realizado. Faça com que os outros se sintam importantes. B. Dirija-se aos outros os chamando pelo nome. 3. Cultive a atitude de, em primeiro lugar, servir bem, e veja como o dinheiro aparece por si. Adote como norma em tudo o que você fizer dar aos outros mais do que eles esperam de você. Pense corretamente em relação aos outros. Eis uma norma básica para se obter o sucesso. Jamais deve ser esquecida. O sucesso depende do apoio dos outros. O único obstáculo entre você e o que você deseja ser é o apoio dos outros. Encare o assunto desta maneira. Um diretor depende de várias pessoas para executar suas instruções. Se elas não o fizerem, o presidente da companhia despedirá o chefe e não os empregados.
Um vendedor depende das pessoas que compram o seu produto. Se elas não o comprarem, ele terá falhado. Igualmente, o reitor de um colégio depende dos professores para levar avante o seu programa educacional, um político depende dos eleitores para eleger-se, um escritor, do público que lê o que ele escreve. O magnata de uma cadeia de lojas chegou a essa posição porque seus encarregados gostaram de sua liderança, e os consumidores, da sua mercadoria. Houve tempos, na história, em que um indivíduo podia galgar a posição de autoridade através da força e mantê-la pela força ou com a ameaça dela. Naqueles dias, um homem ou cooperava com o líder ou arriscava perder, literalmente, a cabeça. Mas lembre-se de que, hoje, ou uma pessoa o apoia voluntariamente, ou não o apoia absolutamente. Agora é tempo de perguntar, está resolvido, eu dependo dos outros para alcançar o sucesso que desejo, mas que devo fazer para que essa gente me apoie e aceite a minha liderança? A resposta está contida numa única frase, pense corretamente em relação aos outros. Pense corretamente nos outros e eles gostarão de você e o apoiarão. Esse capítulo vai lhe mostrar como conseguir isso. Milhares de vezes por dia ocorre uma cena igual a essa. Reúne-se um grupo ou uma comissão. Objetivo: escolha de nomes para uma promoção, um novo lugar, admissão a um clube, concessão de uma honoraria, alguém que deve ser o novo presidente da companhia, novo supervisor, novo gerente de vendas. Um nome é apresentado ao grupo. O presidente pergunta: que acham disso e daquilo? Começam os comentários. Para alguns nomes são observações positivas tais como, é um bom camarada. O pessoal aqui fala muito bem dele. E tem, também, uma boa experiência técnica. O senhor. E é um homem de muita personalidade e muito humano. Acho que ele se adaptaria muito bem ao nosso grupo. Alguns nomes sugerem comentários negativos, indiferentes. Creio que devíamos investigar mais cuidadosamente esse camarada. Parece que não se dá muito bem com o pessoal. Sei que ele tem uma boa experiência acadêmica e técnica, não ponho em dúvida sua competência. Mas o que me preocupa é como será recebido. Ele não impõe muito respeito. Ao considerar a indicação de uma pessoa para um posto importante, são examinados dois fatores ponderáveis: o conhecimento técnico do indivíduo, revelado pela sua experiência, e sua personalidade, sua capacidade para lidar com os outros. Vejamos agora uma observação de importância excepcional. Em pelo menos 9 de cada 10 casos, a arte de captar estima é um fator mencionado em primeiro lugar. E num número surpreendentemente grande de casos, dá-se mais peso a esse fator que ao técnico. O acima exposto aplica-se até na seleção de sumidades para os lugares de professores. Nas universidades. Eu mesmo, na minha vida acadêmica, em várias ocasiões passei por essa experiência quando se tratava de escolher novo pessoal para a faculdade. Quando vinha à baila um nome, o que mais preocupava o grupo eram questões assim: ele se adaptará bem? Será que os alunos vão gostar dele? Saberá ele colaborar com a equipe? Será isso injusto, não acadêmico? Não. Se o camarada não for agradável, não é de esperar que seja eficiente com os estudantes. Note bem isso. Uma pessoa não é empurrada para uma posição mais elevada. Ela é levantada. Nos tempos que correm ninguém tem tempo nem paciência para empurrar os outros para melhores lugares. É escolhido o indivíduo cuja crônica coloca o mais alto que o resto. Somos elevados pelos que nos conhecem como pessoas estimáveis e de personalidade. Cada amigo faz você subir um pouquinho mais, e se você é agradável, fica mais leve para ser levantado. As pessoas bem-sucedidas seguem um plano para agradar o público. Você também. Os que alcançam o cimo não discutem muito suas técnicas de pensar corretamente em relação aos outros. Mas você ficaria surpreso se soubesse quantos figurões têm um plano claro, definido, muitas vezes escrito, de agradar o público. Consideremos apenas um caso relatado por Jack Anderson, sócio mais novo de Drew Pearson, colunista que apresenta os fatos como eles são. Anderson informou recentemente que o texano Lyndon Johnson, provavelmente o senador mais influente desde a Segunda Grande Guerra, mantém na mesa de trabalho uma lista de 10 regras para que o público goste de você. E, segundo Anderson observou, o senador Johnson não tem essas normas ali para serem esquecidas.
Pelo contrário, pelas marcas de dedos visíveis na lista, é evidente que Johnson a ela recorre muitas vezes. As normas do senador Johnson são excelentes. Elas. 1. Aprenda a lembrar-se dos nomes das pessoas. Sua ineficiência nesse sentido pode demonstrar que seu interesse não é suficientemente grande. 2. Seja agradável, de modo que ninguém sinta constrangimento em sua presença. Seja do tipo bonachão. 3. Adote uma atitude tranquila e despreocupada, de modo que as coisas não o perturbem. 4. Não seja egoísta. Não dê a impressão que você sabe tudo. 5. Cultive a qualidade de ser interessante a fim de que os que convivem com você possam obter, e você, algo que vale a pena. 6. Estude um meio de livrar-se dos elementos vulgares da sua personalidade, mesmo que sejam subconscientes. 7. Procure abordar e tratar sinceramente, e numa base honesta e cristã, todos os mal-entendidos que teve ou tem atualmente. Livre-se dos seus ressentimentos. 8. Habitue-se a gostar dos outros até consegui-lo com sinceridade. 9. Nunca perca uma oportunidade de dar parabéns a alguém por um feito realizado, ou de exprimir simpatia numa situação triste ou difícil. 10. Apoie espiritualmente os outros e eles lhe retribuirão com uma sincera afeição. A aplicação dessas 10 simples regras para gostar das pessoas facilita ao senador Johnson obter mais votos e mais apoio no Senado. A aplicação dessas 10 regras torna o senador Johnson mais fácil de ser elevado. Releia essas regras. Observe que não encerram nenhuma filosofia de retaliação ou vingança. Não há nelas nada que se refira a tirar uma diferença ou a quem sabe tudo sou eu, os outros são uns idiotas. Os grandes homens da indústria, das artes, da ciência e da política são humanos, são cordiais. Especializam-se em se tornarem estimados. Não tente, porém, comprar amizade, ela não se vende. Dar presentes é um ótimo hábito, se o presente é feito com sinceridade, causando prazer a quem dá e a quem o recebe. Mas sem uma verdadeira sinceridade, o presente é olhado muitas vezes como nada mais que um pagamento ou um meio de suborno. No ano passado, poucos dias antes do Natal, eu me achava no escritório do presidente de uma firma de miudezas. Quando estava para sair, chegou um mensageiro com um presente de uma outra firma local. Evidentemente irritado, com a voz trêmula, meu amigo disse ao mensageiro que devolvesse o presente a quem o tinha enviado. Depois que o homem foi embora, meu amigo apressou-se a me explicar. Não me leve a mal. Gosto de dar e receber presentes. Em seguida, passou a enumerar uma série de presentes que havia recebido de negociantes amigos seus, naquele Natal. Mas continuou ele, quando se trata de interferir no meu negócio, ou de subornar-me, eu não o quero. Há 3 meses, deixei de negociar com essa fuma porque não trabalha bem e não gosto de seus funcionários. Mas o vendedor dela continua insistindo. O que me irrita é que, na semana passada, esse mesmo vendedor esteve aqui e teve a audácia de me dizer, gostaria muito de reencetar relações com sua firma. Vou pedir a Papai Noel que lhe seja bem bonzinho este ano. Se eu não houvesse devolvido as bebidas que me enviaram, a primeira coisa que ele me diria, quando me encontrasse, seria, aposto que gostou do nosso presente, não gostou. A amizade não se compra. E quando tentamos comprá-la, perdemos duplamente. 1. Gastamos dinheiro. 2. Ganhamos desprezo. Tome a iniciativa de fazer amizades, os líderes sempre agem assim. É fácil dizermos, ele que deu o primeiro passo. Eles que nos procurem. Eles que falem primeiro. É, também, muito fácil ignorar virtualmente os outros. Sim, é fácil e natural, mas não é a maneira certa de pensar em relação aos outros. Se você seguir o princípio de deixar que os outros construam os alicerces da amizade, não terá muitos amigos. Na verdade, um dos sinais da verdadeira liderança é tomar a dianteira quando se trata de fazer novas relações. Da próxima vez que você comparecer a uma reunião, observe um fato muito significativo. Entre os presentes, a pessoa mais importante é a que mais diligência em apresentar-se. É sempre um grande que se dirige para você, estende-lhe a mão e diz, alô, eu sou Jack R.
Se você dedicar um momento à análise desse fato, descobrirá que a razão pela qual aquele camarada é importante é que ele trabalha fabricando amizades. Pense corretamente em relação aos outros. Conforme diz um amigo meu, pode ser que eu não seja importante para ele, mas ele é importante para mim. Eis porque tive de conhecê-lo. Já reparou como as pessoas que estão na fila, aguardando o elevador, ficam frias, indiferentes? A não ser que esteja acompanhada de um conhecido, a maioria jamais diz algo ao seu vizinho. Por isso, um dia, resolvi fazer uma pequena experiência. Decidi dizer qualquer coisa ao estranho que estava esperando o elevador comigo. Repeti a prova 25 vezes e em todas elas recebi respostas positivas, amigáveis. É possível que falar a um estranho constitua uma falta de polidez. No entanto, a maior parte das pessoas gostam que nos dirijamos a elas. E eis a grande recompensa. Quando dirigimos uma observação agradável a um estranho, fazemos com que ele se sinta um grau melhor. Isso, por sua vez, faz com que você próprio sinta-se melhor e fique mais confortado. Todas as vezes que se diz uma coisa agradável a alguém, somos recompensados. É como aquecer o automóvel numa fria manhã. Eis 6 maneiras de se conseguir amizades, bastando um pequeno exercício de como tomar a iniciativa. 1. Apresente-se aos outros, sempre que for possível, nas festas, nas reuniões, no avião, no trabalho, em toda parte. 2. Faça com que a outra pessoa entenda bem seu nome. 3. Pronuncie o nome da outra pessoa tal e qual ela pronuncia. 4. Anote por escrito o nome do seu interlocutor e certifique-se de que o fez corretamente. A correta pronúncia do nome constitui um verdadeiro fetiche para cada pessoa. Se possível, tome o endereço e o número do telefone. S. Faça um bilhete ou uma chamada telefônica para os novos amigos que você acha dever conhecer melhor. Este ponto é importante. A maioria das pessoas bem-sucedidas conserva as novas amizades com uma carta ou uma ligação telefônica. 6. E finalmente, mas não menos importante, diga coisas agradáveis aos estranhos. Com isso você fica reconfortado e pronto para prosseguir na tarefa. Usar essas 6 regras é pensar corretamente sobre os outros. Para ser claro, não é um modo de pensar das pessoas do tipo médio. O senhor médio jamais toma a iniciativa de fazer as apresentações. Espera que os outros o façam em primeiro lugar. Tome a iniciativa. Seja como as pessoas bem-sucedidas. Saia do seu caminho ao encontro dos outros. E não seja tímido. Não tenha receio de parecer incomum. Descubra quem a outra pessoa é, e faça com que ela conheça quem é você. Recentemente eu e um companheiro fizemos um exame preliminar de um candidato a um emprego de vendedor para uma indústria. Achamos que o candidato, a quem chamarei de Ted, tinha muito boas qualificações. Tinha uma inteligência excepcional, uma ótima aparência e parecia possuir um bocado de ambição. Mas encontramos algo que nos obrigou a desqualificá-lo, pelo menos temporariamente. A grande limitação de Ted era que ele esperava encontrar a perfeição nos outros. Aborrecia-se com fatos insignificantes tais como erros de gramática, relaxamento com os cigarros, com as pessoas que não tinham gosto no vestir-se e assim por diante. Ele ficou surpreso quando soube disso. Mas como estava muito interessado em conseguir um emprego que lhe rendesse mais, perguntou se podíamos fazer qualquer coisa para ajudá-lo a superar seu ponto fraco. Fizemos 3 sugestões. L. Reconhecer o fato de que ninguém é perfeito. Algumas criaturas são mais quase perfeitas do que outras, mas não há nenhum homem absolutamente perfeito. A qualidade mais humana do ser humano é que ele comete erros de todos os tipos. 2. Reconhecer o fato de que os outros têm o direito de serem diferentes. Não queira bancar Deus, a propósito de coisa alguma. Não deixe de gostar de uma pessoa porque tem hábitos diferentes dos seus, ou porque prefere roupas, religião, partido político e automóveis que você não aprecia. Você não é obrigado a aprovar o que o outro faz, mas isso não é razão para que desgoste dele. 3. Não queira ser um reformador. Ponha um pouco mais de viva e deixe viver, em sua filosofia. A maioria das pessoas não gosta que se diga que estão erradas. Você tem direito à sua própria opinião,
mas, algumas vezes, é melhor guardá-la para si. Veja alguns dos animadores de TV que mais sucesso obtêm hoje em dia, homens como Jack Bailey, Art Linkletter e Bill Cullen. O público gosta deles porque são geniais e tolerantes, eles gostam do público e ignoram os seus erros. Ted aplicou conscientemente essas sugestões. Meses depois tinha uma visão muito mais ampla. Agora ele aceitava as pessoas como são, nem 100% boas nem 100% más. Além disso, diz ele, as coisas que me aborreciam, hoje me divertem. Finalmente concluí como não seria monótono um mundo se todos fossem iguais e perfeitos. Tome nota desse fato que é muito simples, mas muitíssimo importante: ninguém é inteiramente bom ou mau. O indivíduo perfeito não existe. Agora, se deixarmos o nosso pensamento seguir sem controle, vamos encontrar muita coisa de que não gostamos, em quase toda a gente. Da mesma forma, se orientarmos adequadamente nosso pensamento, se pensarmos corretamente em relação aos outros, encontraremos muitas qualidades para gostar e admirar, na mesma gente.